Isso que ficou essa última parte da nossa matéria, né? É ver cálculo de ração. Lembrando que nós estamos na última quinzena, né? Fechando o ano, graças a Deus. Não vejo a hora de ver esses meninos virarem terceirão, né, crianças? Sei que a gente tinha muitos planos diferentes, né? Eu ia comprar um monte de camisa aí de turma, né? Para vocês disputarem o interclasse. A gente já estava conversando disso no presencial, mas infelizmente não foi possível, né? O ano de 2020 foi um ano desafiador para todo mundo, né? Modificou todos os planos. Mas quem sabe eu não participo com vocês no interclasse do terceiro. Ainda temos tempo, vamos ver, né, como é que fica esse ano. De qualquer forma, só de estarmos vivos, né, e bem, já acho que a gente já agradece muito. Bom, dizendo que a gente está chegando nessa última quinzena, o conteúdo de suíno, a parte teórica, a gente conseguiu dar toda praticamente. Se eu quisesse dar mais alguma coisinha sobre biossegurança e bem-estar animal, eu poderia ter dado, mas eu optei por dar cálculo de ração, porque geralmente em avicultura vocês veem muita coisa de biossegurança, porque um sistema de produção de aves ele é muito mais rigoroso em biossegurança até, né? Então, porque as aves, né, o melhoramento genético das aves são muito mais evoluídos e eles são realmente animais muito mais sensíveis. Então a gente tem que investir, quem trabalha com avicultura tem que investir em biossegurança, né? Que é todo aquele aparato, né, para a pessoa entrar numa granja protegido, tomar banho, no caso, a parte de manejo sanitário, enfim. Então, por isso que eu optei por trabalhar com cálculo de ração para fechar, porque eu não sei se vocês irão ver o cálculo de ração na forma que eu vou mostrar para vocês em outra disciplina. Lembrando que hoje a gente já tem programas que fazem esses cálculos numa boa, só que esses programas são pagos, tá? Mas tem programas que fazem. Então, amanhã ou depois, técnico em agropecuária, se você for contratado para uma fábrica de ração, para calcular rações, ou para uma fazenda que o cara tenha, por acaso, a própria fábrica de ração dentro da fazenda, que queira que você faça isso, hoje já existe formas de vocês comprarem algum programa que faça isso. Agora, é extremamente importante que você saiba interpretar o que o programa fez, que isso é a parte mais legal, né? O programa roda, é matemático. O programa roda o que você quiser. Agora, se ele te sugerir uma ração com, vamos supor, né? Vamos extrapolar para a área de ruminantes, que tenha 90% de ureia e 10% de milho só, você já sabe que essa ração é furada, porque ureia, né, o animal vai comer só ureia, o animal vai se intoxicar, ele vai morrer, e o programa não entende isso. O programa entende que ele tem que fechar a exigência. Se você botou a exigência lá e botou o ingrediente, ele vai fechar o que você colocou. Ele não entende o que faz mal ou não para o animal, o excesso ou a falta, tá? Então, a aula de hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre essa parte de cálculo de ração. Querendo ou não, remete a gente à nossa aula de alimentos, né? O segundo trimestre da nossa suíno, a gente viu praticamente nutrição, né? Nutrição e reprodução, mas muito mais nutrição, até porque eu tenho muita afinidade com nutrição, eu já falei isso várias vezes com vocês, e é muito mais fácil para mim falar de nutrição. E nos remete a tudo que a gente viu lá nas aulas de nutrição. Então, eu vou jogar os slides novamente aqui, alguns para relembrar, mas só para vocês irem puxando na memória aí, uma introduçãozinha na nossa aula de hoje. Comecem a lembrar o que vocês entendem por alimentos energéticos e alimentos proteicos, tá? Qual a principal diferença deles e o que vocês visualizam. Quando eu falo um alimento energético, o que vem na cabeça de vocês? Um alimento proteico, o que vem na cabeça de vocês, tá? Comecem aí a visualizar isso, porque a gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje. Bom, então vamos colocar a aula aqui, vamos começar, tá? Sim, só matando as curiosidades, essa semana a gente vai fechar o conteúdo de cálculo de ração e fechar a parte do conteúdo da disciplina. Existe um exercício no final
dessa aula, um exercício de treino, tá? É um treino, um treinamento. É mais ou menos assim, eu vou explicar para vocês como é que faz o cálculo, e aí vocês vão treinar como é que faz o cálculo. E esse exercício, ele vai valer nota, 3,5 pontos. Então, vocês vão fazer no caderno, vão tirar foto e vão anexar no AVA. Eu até já coloquei lá o lugar para fazer. Aí você vai falar para mim assim, desesperado agora, professora, pelo amor de Deus, eu não sei nem errar naqueles slides que eu vi da senhora. Calma, calma que depois da aula de hoje vocês vão ter outro panorama da coisa, tá? Fiquem calmos, porque a aula é justamente para ensiná-los a fazer e eu vou tentar fazer de forma bem intuitiva, tá? E não sei se vocês perceberam, se alguém já teve a curiosidade de olhar, tá no AVA, tá? Esse exercício, mas também tá nos 2 últimos slides. E eu coloquei algumas respostas para vocês irem acertando. Então, assim, se vocês fizerem o cálculo e ver que está batendo com as respostas que eu coloquei, é sinal que vocês estão no caminho certo. Continue fazendo que vocês vão chegar ao sucesso, que é acertar a questão. Por que que eu não dei só esse treino e dei mais um exercício? Porque eu acho que a gente já está finalizando. Se eu der esse treino, der mais um exercício e semana que vem a gente tem uma prova, fica muita coisa. Então, por que não dar nota no treino de vocês? Tá? Lembrando que eu valorizo qualquer coisa. Então, por exemplo, não consegui fazer todo o cálculo, mas eu fiz o início. Não tem problema, eu também vou dar nota no início. Tá? Alguma nota você vai ganhar em cima disso. Porque eu quero ver mesmo a evolução. Agora, gente, não precisa ficar com medo. É facinho de fazer. Vocês vão ver nos slides. Vocês vão ver eu explicando agora. Tranquilo, mamão com açúcar. É só pegar o modelo da aula e seguir no caderno. Acabou, não tem mistério, tá? Então, vamos lá. A aula aí tá aparecendo para vocês? Tá sim, professor. Deixa eu voltar para o início dela, né? Que eu tô aqui no final. Bom, então vamos começar. Nossa aula de métodos de formulação de ração. Como eu disse, eu estava dando essa parte da disciplina na disciplina que eu dei de alimentos e elaboração de ração no curso de aquicultura, tá? Da graduação em aquicultura. Claro que eu adaptei essa aula a vocês. Nesse curso a gente vê muito mais métodos e mais profundo. Mas como era para vocês, eu usei só um método e de uma forma bem intuitiva e tranquila. Bom, o que a gente pode falar sobre métodos de formulação de ração? A gente já percebeu, quando a gente fala de exigência nutricional, que existem vários nutrientes. Isso a gente viu na aula de alimentos. Então, o animal, a depender da fase da vida dele, ele tem uma exigência nutricional em energia, proteína, minerais e vitaminas. Tá? E os minerais e vitaminas são N minerais e vitaminas. Então, há de se convir que eu tenho que dar alimentos que possam me oferecer essas quantidades num nível que o animal vai utilizar e vai otimizar o crescimento dele. Ótimo, isso a gente falou o ano todo. Só que há de se convir também que não existe um alimento que dê essa quantidade. Eu não vou conseguir, por exemplo, achar um ingrediente mágico, tipo um farelo de soja, que me dê exatamente a quantidade de energia, de proteína, de minerais e vitaminas que esse animal necessita nessa fase. Não existe isso, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Oi? Fala. Tem gente querendo entrar na sala. Tá, deixa eu... Tem gente querendo entrar na sala. Tá bom, já liberei. O que eu tenho que fazer para eu poder atender essa exigência do animal? Eu tenho que misturar ingredientes, tá? Eu misturando os ingredientes, eu consigo atingir um nível ideal de energia, proteína, minerais e vitaminas. Professora, quantos ingredientes eu vou misturar? Quais ingredientes eu vou misturar? Como eu vou fazer essa mistura? Como é que eu vou chegar nesse nível? É isso que a gente vai aprender hoje, na aula de hoje, tá? E a quantidade de ingredientes vai depender muito do seu objetivo. Hoje, por exemplo, a gente vai aprender a calcular
exigência nutricional de um único, né, uma proteína, por exemplo, e proteína e energia. Professora, posso calcular minerais e vitaminas? Com certeza. No doutorado eu fiz vários cálculos à mão de minerais e vitaminas, só que são cálculos muito extensos, grandes, sabe? É enjoado, é chato. Então, geralmente a gente utiliza os programas, mas dá para fazer? Dá. Inclusive, se eu tivesse tempo, se fosse o objetivo da nossa disciplina, eu ensinaria numa boa vocês fazerem esses cálculos. Mas não é o objetivo, né? Então, eu vou ensinar vocês a calcular uma proteína, tá? Fechar uma exigência de proteína, que geralmente é o que acontece num curso técnico. E eu vou ensinar também vocês fecharem a proteína e a energia, tá? Que a gente já está extrapolando até um pouquinho do que a gente veria, do que eu aprendi, por exemplo, no meu curso técnico. Bom, e depois que você escolhe esses ingredientes, há de se convir que eles não têm a mesma tamanho de partícula ou mesma textura física. Mesmo que você moa esses ingredientes, às vezes eles não ficam muito homogêneos. Então é aí que vem os processamentos. Justamente para quê? Para deixar esse ingrediente o mais homogêneo possível, tá? Quando a gente fala de peletização ou de extrusão, na verdade a gente está falando de métodos que a gente tem para pegar esses ingredientes numa textura diferenciada e colocá-los eles todos numa mesma textura, para que fique homogêneo e o animal não consiga selecionar. Porque se ele puder, ele vai selecionar aquilo que é mais palatável para ele, tá? É igual a gente comendo um prato de comida. Eu tenho o arroz, o feijão, a salada e a carne. A grande maioria absoluta vai na carne, come a carne primeiro, ou come só a carne, ou eu tô com pouca fome, eu vou comer só a carne. Enfim, a gente está selecionando o que a gente gosta mais. E a salada geralmente fica por último, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, é mais ou menos isso. O que a gente está permitindo, fazendo é não deixando o animal selecionar, tá? E como que a gente faz, né? Aí aqui tem os objetivos, né? Misturar ingredientes de diferentes qualidades para obtenção de dietas. Nas rações comerciais, eu tenho que ter esse equilíbrio entre exigência, mas eu também tenho que ter o equilíbrio entre custo. Não adianta nada. Quando você trabalha numa fazenda ou numa fábrica de ração, não adianta você formular uma dieta que vai ficar muito cara, que seja muito cara. Por quê? Porque ela não vai valer a pena financeiramente. Então, tudo isso você tem que colocar. Na verdade, quando você calcula, trabalha numa fábrica de ração, você fica atrás de ingredientes baratos para poder colocar na ração. E falo mais, a depender da época, o milho ou a soja, que geralmente são a base de todas as nossas rações aqui no Brasil, eles vão estar com preços muito altos. Então, se o milho estiver muito alto, eu vou atrás de outros ingredientes que supram ou totalmente o milho ou parte do milho. Na verdade, totalmente ninguém tem coragem de suprir numa ração, tá? Eu acho muito difícil alguém pegar uma ração de suíno e colocar polpa cítrica no lugar de milho, assim, totalmente. Tipo, se tinha 80% de milho, eu vou enfiar 80% de polpa cítrica e não vou botar o milho. É algo que acho que ninguém tem coragem, até porque o milho, por excelência, é um ingrediente de mais valor energético, vamos dizer assim, qualidade energética do que os demais. Mas que boa parte desse milho pode ser substituído? Pode. E você dá uma ração de qualidade tanto quanto a outra, num valor muito mais barato. Entenderam? É assim que funciona quando você vai trabalhar em fábricas, em locais de rações comerciais. Então, galera, vocês que têm cachorro e gato em casa, fica a dica. É o que eu sempre faço. Toda vez que eu vou comprar a ração de cachorro e gato, que eu tenho vários gatos e vários cachorros em casa, eu olho atrás quais os ingredientes eles usaram. Porque eu sei que, a depender da época, eles vão usar ingredientes assim que não são tão legais. Então, eu escolho a ração que eu vou dar para o meu bicho, não de acordo com o preço. Às vezes eu pego uma ração com preço bem mais alto, na hora que eu vou olhar os ingredientes, ele tem menos qualidade do que outra ração com um valor mais baixo, entendeu? Então, fica a dica, tá? Sempre olhar atrás quais os ingredientes que eles usaram, só para dar uma comparação aí e ver que quando você utiliza alimentos mais nobres, os seus animais vão gostar mais. Tá? O que seriam esses alimentos mais nobres? Restos mesmo de proteína animal. Quando você percebe que fica muito em cima de ossos ou muita coisa que
a quantidade de ingredientes de proteína animal é menor, provavelmente vai ser uma ração que seu animal vai comer menos. Fica a dica. Bom, voltando para a aula de suíno, né? Quais os métodos que a gente tem hoje para poder formular essa ração? Nós temos basicamente à mão, matematicamente no caderno, 3 métodos: tentativa e erro, quadrado de Pearson, que é um dos mais usados, e equações simultâneas, tá? Volto a dizer, se a tia Veri tivesse tempo, se a tia Veri tivesse dando um curso específico de nutrição, se a grade do técnico fosse essa, eu poderia trabalhar os 3 com vocês, mas não é nosso objetivo aqui. Então, eu vou trabalhar o quadrado de Pearson, que é um método que geralmente a gente aprende mesmo no técnico em agropecuária, só que um pouquinho mais requintado, né? A gente vai trabalhar dois nutrientes, vamos fechar 2 nutrientes. Geralmente vocês fecham só um, mas a gente vai trabalhar 2 e tudo que vocês aprenderem a mais para mim é gratificante, tá? Vocês vão ver que é muito facinho. Outra coisa, então, que a gente tem que saber quando a gente vai formular uma ração, além da técnica que você quer usar a matemática para formular, é a seleção dos alimentos. Quais os alimentos, os ingredientes você vai usar para fechar essa ração? Lembrando que você tem que saber o que é um ingrediente energético, o que é um ingrediente proteico, que foi o que eu pedi aí no início da aula para vocês puxarem na memória, tá? Qual o método mais adequado para fechar essa ração? Aí, no caso da gente falando de exigência de proteína e energia só, eu poderia fechar com os 3 métodos numa boa, tá? Aqueles 3 métodos que eu falei, tentativa e erro, quadrado de Pearson e equações simultâneas. Poderíamos fechar numa boa com os 3 métodos. Mas quando você extrapola para um número maior de nutrientes, como por exemplo, eu preciso de X porcentagem de cálcio, X porcentagem de de fósforo, potássio, fechando mesmo, aí de repente a gente tem que abrir e partir para um método mais computadorizado, conforme eu já disse para vocês, tá? Existe também os nutrientes que têm prioridade. Por quê? Como eu acabei de dizer lá, quando eu falei do milho, eu vou usar o milho na formulação de ração, eu vou, mas o milho está muito caro, eu quero baratear isso. Então, eu vou substituir pela polpa cítrica. Gente, eu dei um exemplo de polpa cítrica, mas em suíno a gente não usa polpa cítrica, tá? É muito raro. Geralmente, se eu quero substituir o milho, eu uso o sorgo, tá? Só fica a dica. Agora, em caprinos e ovinos e bovinos, que vocês vão ver o ano que vem, polpa cítrica é muito utilizada para substituir o milho na ração, beleza? Para ruminantes, até por causa que eles têm... a energia da polpa cítrica é baseada numa fibra, né, diferenciada, enfim. Uma coisa bem legal que um dia, se vocês tiverem interesse por fora, eu explico para vocês, mas que não é o caso da aula aqui de hoje. Então, por exemplo, esses nutrientes, eu posso eliminar totalmente o milho da ração? Não, eu não posso, eu acabei de falar, ninguém tem coragem de fazer isso. Por quê? Porque a qualidade nutricional do milho é muito melhor do que a do sorgo. Muito não. Um pouco melhor que a do sorgo, mas é melhor que a do sorgo, por exemplo. Então, eu vou ter que fixar esse milho. Quais nutrientes devem ter prioridade? O milho vai ter prioridade, eu vou fixar. Por exemplo, eu posso fixar que eu vou ter uma ração com 20% de milho. Então, o restante de energia que eu vou ter que fechar nessa ração vai ser do sorgo. Ou você vai fazer o que a gente vai fazer hoje. Eu não vou botar só o milho como alimento energético. Eu vou colocar o milho e um outro alimento energético. Aí, o próprio balanceamento da ração vai me determinar a substituição que eu vou ter de um pelo outro, tá bom? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala de ração de peixe, suíno não tem problema. Você pode utilizar uma fonte de proteína totalmente vegetal, que é o caso do farelo de soja, que é o mais usado, inclusive, em ração de suíno. Mas, quando a gente fala de piscicultura, se você fechar uma ração para piscicultura, por exemplo, o peixe ele precisa de uma fonte de proteína de animal, tá? Então, eu tenho que ter uma farinha de carne, uma farinha de peixe, uma farinha de carne e ossos, porque senão o peixe não come essa ração. E claro que vai depender do hábito alimentar ou do tipo de peixe, da espécie de peixe, mas que tem, isso aí tem. Então, geralmente, a gente dá prioridade para uma fonte de proteína animal, por exemplo.
E o uso de espaço de reserva. O que é esse espaço de reserva? Esse espaço de reserva é o seguinte: geralmente, quando a gente fecha uma ração, a gente fecha em ingredientes macros, que a gente fala. Eu vou fechar a exigência de proteína, energia, minerais. Eu vou fechar os macrominerais. Aí, quando entra em microminerais e vitaminas, a quantidade deles na ração é muito pequena, é muito baixa. Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente trabalha com núcleos já pré-formulados que tem essa quantidade ideal de vitaminas e microminerais já. E eu vou adicionar esses núcleos na ração. Então, para que eu possa adicionar esse núcleo e não trazer prejuízo para o seu cálculo, que seu cálculo ele é formulado em cima de 100%. Se você colocar aí a mais, você vai desbalancear o cálculo todo. A gente deixa 2 a 5%. Tem espécies animais que a gente deixa até 10% da ração para esse espaço de reserva. Ou seja, é o espaço que eu vou colocar o núcleo ou o sal mineralizado, entendeu? Que eu tenho que fechar a ração. Então, é por aí que a gente utiliza. Na verdade, suínos. Geralmente, suínos, caprinos, ovinos, bovinos, trabalham com espaço de reserva entre 2% a 5%. Geralmente, 2% a 3%. A gente não tem necessidade de ter mais. Qual é a espécie animal que vai trabalhar com 10% de espaço de reserva? Aves poedeiras. A avicultura, galinha poedeira. Por quê? Porque a exigência de cálcio desse animal é altíssima. E esse cálcio ele vai entrar justamente nesse espaço de reserva quando eu for colocar o sal mineral ou alguma coisa do gênero, tá? Então, geralmente, tanto é que para galinhas poedeiras, você tem que calcular o cálcio fora. Igual a gente vai fazer exigência de proteína, exigência de energia, a gente faz exigência do cálcio calculando também na mão fora para determinar a quantidade de calcário que vai entrar. Geralmente é calcário que a gente utiliza para fechar o cálcio. E aí ele entra na ração e consegue suprir essas exigências desses animais aí, tá bom? Bom, aqui só relembrando esse slide. Esse slide é um slide que a gente usou lá na aula de alimentos. Eu só copiei, colei e trouxe aqui. Quais são os ingredientes energéticos? Bom, se a gente hoje vai fechar uma ração em cima da proteína e da energia, eu tenho que saber quais são os ingredientes energéticos e proteicos. Os ingredientes energéticos são aqueles que têm mais de 18% de fibra bruta ou mais de 60% de NDT, nutrientes digestivos totais. Aí vocês falam para mim, professora, eu não faço a mínima ideia do que seja isso, mas isso aqui você sabe. Mais de 20% de proteína bruta. Proteína bruta você já sabe o que é. Então, os energéticos, eles têm menos de... os energéticos têm menos de 20% de proteína bruta, tá? Então, toda vez que você pega um ingrediente, como é que eu sei se ele é energético ou proteico? Você vai lá no nível de proteína dele. Se ele tiver menos de 20% de proteína bruta, ele é considerado um alimento energético. Se ele tiver mais de 20% de proteína bruta, ele é considerado um alimento proteico. Beleza? E quais são os alimentos energéticos que a gente mais usa para formular uma ração? Milho, sorgo, farelo de trigo, aveia, centeio, triticale, os óleos vegetais que são usados como fonte de energia, né? Não tem proteína praticamente, mas eles são fontes de energia, e a própria gordura animal, tá bom? Então é isso aí, não está aqui, mas hoje nós vamos usar um ingrediente super energético, ele tem 2,5% de proteína, tá? Ele tem uma quantidade considerável de energia, a gente vai ver lá, mas ele tem só 2,5% de proteína, ou seja, menos dos 20% aqui, que é a raspa de mandioca. Tá? Ele não entrou aqui na época que eu coloquei, mas a mandioca por si já é energética, tá? E os proteicos? Os proteicos teriam mais de 20% de proteína. Então, quem são os alimentos proteicos que nós podemos usar aqui na formulação? Farelo de soja, farinha de carne e ossos, que a gente vai usar hoje para formular, farinha de peixe, plasma sanguíneo, leite, soro de leite, farelo de amendoim,
farelo de algodão, todos eles têm um teor de proteína maior. Resíduo de cervejaria, todos esses são considerados alimentos proteicos. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida? Como estamos aí? Dê um feedback para mim. Tá tranquilo, professor. Beleza. Não entendi bem. Continuaremos. Professora, aonde eu vou achar o valor nutricional desses ingredientes e a exigência nutricional desses animais que a gente quer trabalhar, dos suínos, por exemplo? Bom, nós temos tabelas de exigências nutricionais. Então, existe uma tabela chamada Nutrition Result Consul, que no caso a sigla dela é NRC, tá? Ela é mundial, essa tabela ela é americana, então existe, e durante os anos vão passando, eles vão publicando outras tabelas. Mas nós temos uma tabela brasileiríssima e que é muito boa, que é a tabela brasileira de aves e suínos, de um pesquisador bambambam da UFV em suínos e aves, tá? Que é o Rostanho. Eu utilizei essa tabela, inclusive, para a gente poder formular nossas rações aqui hoje. O INRA, que eu não vou lembrar mais o que significa, mas é um instituto aí da vida, só que ele é francês. Também é um outro laboratório de pesquisa de nutrição animal, que ele, no decorrer dos anos, vai soltando essas tabelas aí. E no caso de quando a gente compra uma linhagem, no manual de linhagem eles costumam mandar qual a exigência desse animal. Porque quando a gente falou de melhoramento genético, nós percebemos que cada genética tem uma evolução na produtividade. Existem genéticas que são mais precoces, existem genéticas que são mais tardias. E isso tudo é influenciado de acordo com a alimentação. Se a alimentação não responder à capacidade de ganho de peso desse animal, não adianta eu ter uma genética muito precoce. Então, o que eles fazem? Quando eles mandam a linhagem para a gente, eles já mandam uma tabela de ração com toda a exigência. Na verdade, eles já mandam até a ração formulada, se bobear, tá? Porque é o quê? O que eles estão dizendo ali? Que aquela ração, ela é mais indicada para poder você ter o desempenho desse animal. Se você utilizar outras vezes, você não vai ter esse desempenho. Entendeu? Então, geralmente, quando a gente compra uma linhagem, já vem também essa tabela de exigência junto. Mas hoje, até por questões de didática, né, eu vou trabalhar com a tabela brasileira de aves e suínos, tá? Eu peguei ela na internet, Rostan em 2005, que foi a última que saiu. Aí, ó, fiz questão de botar até a capinha dela aí para vocês, se um dia vocês tiverem interesse aí, ó, de pegar na internet. A capa dela é assim, vem por PDF, você encontra onde você quiser. E aqui eu tirei uma preparação de uma ração para suíno em fase de crescimento com a exigência nutricional de 15% de proteína bruta. Então, a princípio, a primeira ração que nós vamos formular vamos fechar apenas a proteína, para vocês aprenderem a calcular. Aí depois a gente fecha a proteína e energia. Beleza? Pode ser assim, queridos? Então, vamos nos ater a fechar apenas a proteína e, como eu já disse, o método matemático escolhido foi o quadrado de Pearson. Para começar, primeiro eu tenho que ter exigência. Já decidi 15% de proteína bruta e eu vou mostrar nas tabelas aonde eu tirei esse valor, tá, gente? Nessa capinha dessa tabela aqui, até para vocês um dia, se precisarem, vocês saberem onde encontrar. Depois, o segundo passo a fazer depois que você determina a exigência é quais ingredientes você vai trabalhar para fechar. Bom, eu vou fechar uma exigência apenas de proteína, 15% de proteína. Primeira coisa que você tem que saber, eu tenho que ter 2 ingredientes no mínimo, né? Porque senão não faz sentido eu fazer um cálculo de ração. Um desses ingredientes tem que ter mais de 15% de proteína bruta e o outro ingrediente tem que ter menos de 15% de proteína bruta. Por quê? Se você tiver 2 ingredientes com mais 15% de proteína bruta, você não vai fechar essa ração nunca. E vice-versa. Como é que você vai equilibrar ela para poder chegar nesses 15%? Não vai ter como. Então, essa é a primeira premissa. 2 ingredientes, um tem que ter a exigência de proteína maior do que você quer e o outro, exigência de proteína menor do que você quer.
Até aqui tudo bem, queridos? Tá sim, professor. Beleza. Bom, então a gente já sabe a exigência, já sabemos que um ingrediente tem que ter mais e outro menos. Quais os ingredientes que nós vamos escolher, tá? Antes de eu escolher os ingredientes aqui, eu vou mostrar onde que eu peguei essas exigências, ó. Exigências de leitões na maternidade e creche na fase 1, né? No início da creche aqui. Na verdade, é final da maternidade, saindo da maternidade e início da creche. Aí aqui, a quantidade de energia metabolizável, né? E proteína, ó, 20 e 21. Mas como eu vou trabalhar um animal em crescimento, aí eu já tenho um animal, ó, bem maior. Olha aqui, ó, a exigência de proteína desse animal aqui, ó. Inicial, né, que é creche 2, vamos dizer assim, 17%, crescimento 15,8%, aí de 30 a 50 quilos, né, de 50 a 70 quilos, 14,30, de 70 a 100 quilos, 12,71. Tá vendo que quanto mais o animal cresce, menor a exigência de proteína. Isso a gente já estudou em aula também, tá? Então aqui eu tirei mais ou menos, vamos supor que a gente está com um animal entre 50 quilos mais ou menos, que ele está saindo dessa fase aqui de crescimento 1 para o crescimento 2. Então, eu determinei que é 15%. Botei um número inteiro para ficar mais fácil para a gente calcular. Poderia colocar 15,80? Poderia, você vai fechar sua ração do mesmo jeito, tá bom? E quais os ingredientes? Agora sim, eu preciso de um ingrediente que seja acima de 15% de proteína e outro abaixo. O ingrediente acima de 15% de proteína que eu escolhi foi o farelo de soja, que é o ingrediente que geralmente a gente utiliza, tá? A matéria seca 88%, isso não vai mudar nada, mas a proteína desse ingrediente é 45,32%. Então, eu vou utilizar essa proteína. E o ingrediente abaixo da exigência que eu vou trabalhar, que eu escolhi, foi o milho, que tem 8,26% de proteína. Então, eu escolhi o milho, que tem 8% de proteína, e a soja, que tem 45% de proteína. Como a gente já disse, né? É aqui, ó. Proteína bruta acima da exigência, farelo de soja, acima de 15% com 45%. Abaixo da exigência, milho com 8%. Gente, até aqui tudo bem? Entendemos bem isso aí? Pode botar. Sim, professor. Então, beleza. Já escolhi os ingredientes. A minha primeira mistura, então, vai ter farelo de soja e milho. Isso aqui não tinha que estar aqui, então a gente nem vai ler, passa direto. Isso aqui é para a segunda parte da aula. Então, vamos ao que interessa. Vamos calcular isso aí. Então, como é que eu vou fazer? O quadrado de Pearson, ele tem esse nome porque é um quadrado, tá vendo? Ó, fiz um quadrado aqui, coloquei a exigência que eu quero no meio do quadrado, tá? No nosso caso, 15. Na primeira linha do quadrado, aí eu faço uma linha puxando, né, um lado do quadrado aqui. A primeira linha eu vou colocar um ingrediente e eu trabalho para não me perder o ingrediente que tem menos de 15%, menos que a exigência que eu quero, no caso o milho, que tem 8% de proteína, tá? E na linha de baixo, eu coloco o ingrediente que tem mais, que é maior a quantidade de proteína na exigência que eu quero, que no nosso caso aqui é o farelo de soja, tá? 45. Então, eu vou, primeiro faço o desenho desse quadrado, coloco a exigência, puxo uma linha, coloco o ingrediente que tem menos a exigência na linha de cima e puxo outra linha, na linha de baixo eu coloco maior exigência. Agora que vem a mágica, muito fácil, ridículo de fácil. Eu vou determinar aqui, por exemplo, o milho, 8, exigência 15. Eu vou pegar o maior valor entre esses dois, no caso aqui é o 15, e vou subtrair do outro valor que é menor. Então, eu vou fazer 15 menos 8 é igual a 7. Vocês estão vendo onde está o 7, gente? Ó, de novo, 15 menos 8 é igual a 7. Detalhe, o 7 não vai para frente do milho, ele vai para frente da soja, tá?
Mesma coisa você vai fazer com o outro, só que lembra que você tem que pegar o maior valor? Eu não posso ter valor negativo aqui em hipótese alguma. Então, sempre vou pegar o maior valor entre eles e vou começar a subtração. No caso aqui vai ser 45 menos 15 é igual a 30. De novo, 45, que é a proteína do soja, menos o 15, vai ser igual a 30. O 30 vai ficar onde? Na frente do milho, tá? Então, vai ser sempre cruzado. Queridos, até aqui tudo bem? Eu vou parar várias vezes na aula, gente. Eu vou parar porque é cálculo. Eu nunca dei aula de cálculo por internet. Meu sonho era estar numa sala de aula aqui com vocês, no gizão mesmo, aquela coisa. Mas como eu não, né, não tenho outro jeito, então vamos parar e vamos devagar. Beleza. Então aqui até aqui entendemos. Eu não vou nem olhar. O que está aqui nada mais é essa explicação que eu estou dando aqui. Então depois vocês leem aí, fica à vontade se quiserem. Bom, depois que eu determinei esses valores na frente de cada ingrediente, eu vou fazer uma soma. Porque isso aqui vai virar partes, tá? Na verdade, o que é isso aqui, ó? 8 menos 15 é igual a 7. 7 será a quantidade de partes de farelo de soja que eu vou ter na minha ração. 45 menos 15 é igual a 30. 30 vai ser as partes que eu vou ter de milho na minha ração. É por isso que vocês têm que ter muito cuidado, que isso vai ser sempre cruzado. Apesar de estar partindo de outro ingrediente, ele determina a quantidade do próximo ingrediente, não daquele que partiu. Bom, 30 mais 7 é igual a 37. Então, eu formulei agora uma ração que tem 37 partes, sendo que 30 partes é de milho e 7 partes é de soja. Foi isso que eu fiz. Seu cálculo está pronto. Você já fez seu cálculo, tá? Então, é isso aí. Em 37, vamos dizer que 37 é 100%, é uma ração com 100 quilos, por exemplo. De 100 quilos de ração, 30 quilos é de milho e 7 quilos é de farelo de soja. Foi isso que você fez aqui agora, até agora. Professora, eu quero visualizar isso melhor. Então, nós vamos visualizar aqui nesse próximo slide. Olha aqui que legal. 15 menos 8 é igual a 7 partes de farelo de soja. Por quê? Porque está na frente do farelo de soja. Sempre cruzado, tá, pessoal? 45 menos 15 é igual a 30. 30 que? Partes de milho, porque está na frente do milho. Então, aqui tem até a continha feita, bem detalhado para vocês. 30 mais 7 é igual a 37, que será 100% da ração. Se você quiser calcular 100 kg de ração, 100 kg de ração. Sendo que 30 kg é de milho e 7 kg... 100% da ração. 37 kg de ração seria 30 kg de milho e 7 kg de soja. Tá? Professora, mas eu não quero calcular, eu não quero bater 37 kg de ração, eu quero bater 100 kg de ração. Eu quero bater 100% da ração. Então, agora, a gente tem que transformar essas partes aqui em porcentagem, para a gente poder saber qual a porcentagem que esse alimento vai ter na ração. Até aqui tudo bem, queridos? Sim, professor. Queridos, ó, se alguém aí que não tiver microfone tiver dúvida, vocês põem aqui no bate-papo, hein? Entra e fala. Então, vamos lá. Continuando, né? Como é que eu transformo essas partes em porcentagem? Muito simples, galera. Ó, se 37 partes, que é o total do somatório que eu tenho aqui, é 100%, a gente já falou. 30 partes, que é a quantidade que você determinou aqui, ó, na frente de milho, será X. Uma regra de 3, que vocês já sabem fazer, né? Muitos de vocês já sabem fazer. Se tiver dúvida, não tem problema. Volta aqui na aula da Tia Veri e só montar a regra de 3 de acordo com o que está aí. X vai ser igual a 81,08% de milho na mistura. Ou seja, em 100%, 81% vai ser de milho. Tá? E o farelo de soja, professora, como é que eu sei? Você vai lá e faz. Ai, meu Deus. Em 37 partes, que é o total, seria 100%.
7 partes, que foi quanto você determinou lá na subtração, que seria de farelo de soja, é igual a X. Então, você vai ter 18,92% de farelo de soja na mistura. Queridos, vocês querem um tempo para calcular aí na calculadora e saber se dá isso mesmo? Ou assimilar, ou tá tudo certo. Bom, ninguém falar nada, eu vou tocar, hein? Isso mesmo, professor. 18,91 aqui. Isso aí, né? Deu certinho aí? Vocês calcularam aí, deu certinho? É porque às vezes também, né, eu conferi essa aula várias vezes, mas eu gosto de fazer com vocês com a calculadora em sala de aula, porque vão fazendo vocês, eu, todo mundo, e aí fecha. Bom, então vamos lá. Agora que você já sabe que essa mistura você já determinou. Então você determinou que essa ração sua tem 81% de milho e 18% de soja. Beleza, tudo bem. Só que agora a gente tem que saber se realmente ela atingiu os 15% de proteína que você queria saber. Como é que eu sei disso? Ó, você vai fazer um cálculo muito rapidinho, tá? Onde você vai pegar aqueles 81,08% aqui, ó, sem a porcentagem, por isso que eu voltei tudo aqui, né, dividindo pelo 100, tirando 100 da porcentagem. 81,08% vezes 8% de proteína bruta. Professora, da onde você tirou esse 8%? Da quantidade de proteína que tem o milho. Olha só, o seu milho tem 8% de proteína, mas ele está em 100% nessa dieta? Não, ele está em 81,08%. Então, eu estou sabendo, o que eu estou querendo saber aqui? Quanto de proteína esses 81,08% vai me oferecer? Não vai ser mais 8. 8 seria se fosse 100%, mas não vai ser 100%. Vai ser 81,08%. Então, ele vai me oferecer 6,49%. Professora, eu não entendi nada, estou perdida. Como é que você fez isso? Ó, o próximo slide está explicando como chegamos a esses valores. Olha aqui, ó. Se o seu milho, em 100% do seu milho, você tem 8% de proteína bruta, 81,08% da mistura de milho que você vai ter quanto? X. Vai ter quanto? 6,49, tá? Então, se você não consegue fazer direto igual eu fiz aqui, que eu fiz direto, estou acostumado a fazer, eu fiz direto. Você pode fazer essa regra de 3 aqui, ó, que você vai descobrir sem problema. Farelo de soja é a mesma coisa. Olha aqui, ó. 100% se a dieta tivesse 100% só de farelo de soja, ela teria 45% de proteína bruta. Mas ela tem 18,92%. Então, esses 18,92% vai me dar quanto de proteína? 8,51%. Certo? Aí eu vou somar. Se 81% do milho me deu 6,49% e 45,94% de soja me deu 8,51% de proteína, a soma deles, que é o quanto que eu tenho nessa mistura, é de 15% certinho. Confere aí para mim para ver se não dá. Entenderam, pessoal? Quer que eu explique isso de novo ou dá para tocar? Eu acho que dá pra seguir em frente, professor. Oi? Eu acho que dá pra seguir em frente. Dá para seguir, né? Ficou bem entendível isso aí? Então, beleza. Uhum. Então, vamos tocar então. Volto a dizer, se algum aluno aí não entendeu, coloca aqui no bate-papo que eu explico de novo. Beleza? Aí se ninguém tá falando nada, eu tô achando que vocês estão em show de bola. Melhor que eu, hein? Sabendo mais que eu. Bom, então a gente já descobriu que fechamos a nossa ração. Acabou, hein? Chegou ao final. Vocês já calcularam o teor de proteína bruta dessa dieta. Uma dieta com 15% de proteína bruta. Agora, já que tá fácil, a gente vai complicar um pouquinho. Não é complicar, é usar os mesmos métodos, mas você vai usar ele 3 vezes, só isso, tá?
Mesma coisa que a gente fez aqui, só que a gente vai usar 3 vezes. Em vez de usar 1 quadrado de píson, 1 quadrado de píson, a gente vai usar 3, tá bom? 3 quadrados de píson e com 4 ingredientes, porque há de se convir que às vezes o milho ou a soja estão muito caros. E geralmente a gente utiliza o milho e a soja como a base da dieta mesmo, tá, gente? A ração de suíno, ele tem a quantidade de milho e soja, a maior quantidade sempre. E aí a gente utiliza outros ingredientes mais baratos para baratear essa ração. Mas geralmente é utilizado esses 2 ingredientes mesmo. Até por isso que eu fiz questão de começar, né, sempre com eles. Beleza? Então vamos para o próximo desafio. O próximo desafio, nós vamos preparar uma ração agora para leitão na fase de creche 2, tá? Com as seguintes exigências nutricionais. Teor de proteína bruta 17% e energia metabolizável 3.230 quilocalorias. Ou seja, aqui nós vamos fechar a proteína e vamos fechar também a energia, tá? Tudo nesse cálculo aí que eu aprendi a fazer. Só que agora, para eu conseguir fazer isso, eu vou ter que trabalhar com mais ingredientes. Se você estivesse trabalhando só com 2, você teria que fechar ali, né? Esses 15% de proteína bruta daria também uma quantidade de energia metabolizável que se a gente tivesse calculado ali, a gente descobria. De repente, não fecharia no 3.230. Eu conseguiria fechar só com 2 ingredientes, eu ia ter que fazer uma outra mistura, tá? Dessa mesma forma que a gente vai fazer, de repente, com os mesmos ingredientes para poder fechar. Acho que conseguiria. Mas uma forma muito legal que a gente faz para fechar também com um ingrediente a mais, que eu teria 3 ingredientes, é fazer uma mistura entre eles, tá? Por exemplo, uma mistura vai ter farelo de milho e farelo de soja, a outra mistura vai ter raspa de mandioca e farelo de soja. Ou seja, eu uso o farelo de soja de novo, mas eu poderia ter, tá? No nosso caso aqui, a gente vai aprender a fazer com 4 ingredientes. Mas poderia fazer com 3 numa boa também. Acredito até com 2. Você repetiria, né? Enfim. Mas vamos lá. Não, 2 você não ia conseguir, não. Acho que só 3 mesmo. Então, para a gente trabalhar com 4 ingredientes, a gente tem que ter agora... E agora a gente tem 2 nutrientes para fechar. Então, a gente tem que ter uma mistura com ingredientes que têm energia maior que a exigência, ou seja, a energia total vai ser maior que 3.230, só que dentro dessa mistura, os 2 ingredientes têm energia maior que a exigência, mas eles têm uma quantidade, um tem uma quantidade de proteína acima da exigência e outro uma quantidade de proteína abaixo da exigência. De novo, vou falar, ó, a primeira mistura, mesma coisa que a gente fez lá no outro, só que o outro eu não estava focada na energia, eu estava só preocupado com a proteína, eu só ia fechar a proteína. Então, como eu vou ter 2 misturas, 2 grupos de ingredientes, o que eu tenho que ter? Um grupo de ingredientes desse, ele tem que ter uma exigência, uma energia maior que a exigência, ou seja, a energia desses ingredientes tem que ser maior de 3.230, e o outro grupo, ele tem que ter energia menor que a exigência, ou seja, menor que 3.230, tá? Às vezes acontece de eu não ter os 2 ingredientes maiores ou menores, mas eu tenho mas com certeza um é obrigatório que seja bem menor. E na hora que eu formular a mistura e que ela sair, essa mistura da proteína mesmo, ela tem que ter obrigatoriamente, uma mistura tem que ter a quantidade de energia acima da exigência de energia e a outra abaixo. Ai, professora, eu tô achando meio confuso. Calma, porque eu vou mostrar isso lá. Quando chegar lá na hora, vocês vão visualizar isso tudo. Agora eu só tô colocando já alguns conceitos que tem que existir para essa ração dar certo. Senão ela não vai fechar, tá, pessoal? Isso aí são aquelas dicas que evita a gente ficar calculando à toa, tá? Bom, dentro da mistura 1, obrigatoriamente eu tenho que ter um ingrediente que tem uma proteína acima da exigência, no caso é 17%, e o outro abaixo. Na mistura 2, a mesma coisa, um ingrediente tem que ser acima da exigência 17% e o outro abaixo. Então, todos os dois eu tenho os mesmos conceitos. A diferença é que uma mistura tem uma energia maior e a outra menor.
Bora ver como é que isso funciona, tá? Então vamos lá. O quadrado de piso contempla apenas 2 ingredientes, como a gente aprendeu a fazer, né, no milho e na soja. Como aqui nós temos 4, nós faremos 2 misturas, ou seja, a gente vai calcular 2 quadrados, um para cada mistura, utilizando os ingredientes distintos em cada mistura. Então, a primeira coisa, nós vamos calcular 2 quadrados. Um com os ingredientes escolhidos, né, da primeira mistura e o outro com os ingredientes escolhidos da segunda mistura. Que no caso aqui pra gente vai ser a raspa de mandioca e a farinha de carne e ossos. Eu já tô dando um spoiler aí do que vai ser, só para vocês terem uma ideia, mas é isso aí, tá? Então, nesse método que a gente vai trabalhar com 3 quadrados de piso, a gente primeiro fecha a proteína. Então, a gente vai primeiro fechar a exigência de proteína nas 2 misturas. A primeira mistura eu vou fechar a proteína e a segunda mistura eu vou fechar a proteína. E aí, depois que eu fechar os 2, eu vou fazer um terceiro quadrado com as misturas, não são com os ingredientes diretamente, e eu vou fechar a energia. Para que esse método dê certo, sempre temos que ter um ingrediente mais rico na exigência que se quer atingir e outro mais pobre, como a gente está falando desde o início da aula, tá? Então, vamos lá. Nós escolhemos o milho, a gente já sabe que o teor de exigência que eu quero fechar é 17% de proteína bruta. O milho tem 8,26% de proteína bruta. Então, é menos, né? Com uma energia metabolizável de 3.340. Lá, minha energia metabolizável que eu quero atingir é 3.230. Então, tá acima, né, do que eu quero. Beleza. O outro ingrediente para fechar a mistura vai ser o farelo de soja, que ele tem cerca de 45% de proteína bruta, acima dos 17%, né, que a gente visualizou. E energia digestível, quanto que ele tem? Acaba que eu peguei o errado. Eu joguei pra cá, ó. Ai, meu Deus do céu, metabolizável. Vamos usar esse aqui mesmo. 3.253, tá? Então, ele tem 3.253 aqui, ó, de energia. Então, aqui é a minha primeira mistura. Fechei. Segunda mistura, nós vamos usar a mandioca, a raspa de mandioca, que tem 2,5% de proteína bruta e 3.020 quilocalorias de energia. Abaixo dos 3.200 colocados lá. E o outro, que é a farinha de carne e ossos, que tem 44% de proteína bruta e 2.330 quilocalorias de energia metabolizada. Bom, podemos agora calcular a nossa ração. Então, a primeira mistura, a gente vai ter farelo de soja e milho, da mesma forma que a gente teve o quadrado passado. Então, vai ser um cálculo muito parecido. Inclusive, se vocês quiserem já até começar a tentar aí, ó, aproveita e tenta calcular aí, por conta de vocês. Só que no meio do quadrado, em vez de botar 15, vocês vão botar 17. Mas pode seguir o mesmo exemplo, o mesmo modelo. E depois vocês podem pegar e a gente vai fazer a mesma coisa com os ingredientes de farinha de carne e ossos e raspa de mandioca, beleza? Então aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, só para auxiliar, é importante ter essa tabelinha anotado, né? Eu mostrei para vocês aonde eu tirei esses valores, isso aqui está na tabela brasileira de aves e suínos, tá? Mas existem várias outras tabelas que vocês podem tirar. Eu tenho um livro chamado Alimentos para Ruminantes, alguma coisa assim, que tem todos esses índices também. Mas eu optei por tirar dentro da tabela que utiliza para suíno. E aqui eu peguei, né, tirei de lá e trouxe para uma tabela para ficar mais entendível. Então, o milho tem 8% de proteína bruta, farelo de soja 45%, a raspa de mandioca 2,5% e o farinha de carne e ossos 44,5%. Energia metabolizável para suínos, o milho 3.340, farelo de soja 3.253, raspa de mandioca 3.020 e farinha de carne e ossos 2.332. Bom, primeira mistura, primeiro quadrado, exatamente aquilo que eu falei, né? Se vocês já calcularam aí rapidamente enquanto a tia Veri foi falando aqui, eu falei, calcula aí, tenta calcular sozinho. Vocês descobriram que
17 menos 8 vai ser igual a 9 partes de farelo de soja. 45 menos 17 vai ser igual a 28 partes de milho. Somando 28 mais 9, nós teremos 37 partes. Então, 100% vai ser 37. 37 é igual a 100, 28, que eu descobri aqui, né, na minha subtração, é igual a x. Eu terei nessa primeira mistura 75,67% de milho. Tá? 37 é igual a 100, 9 partes, que foi o que eu descobri aqui, né, na minha subtração, é igual a x. Eu terei 24,32% de farelo de soja, tá? Então, aqui eu já fechei minha primeira mistura. Olha, muito facinho, rapidinho, a gente já calculou, sucesso. Só que aqui, diferente do que a gente fez lá no outro exemplo, porque eu só queria fechar a proteína, não tinha interesse na energia, a gente vai determinar quanto de energia que essa mistura tem. Porque lembra que eu tenho que fazer um quadrado para energia depois? Então, eu só posso fazer esse quadrado se eu souber quanto que tem de energia aqui nessa mistura. Como que eu vou fazer isso? Ó, lembra lá, ó, 100% de milho tem 3.340 quilocalorias de energia metabolizável. 75,67% de milho, que é a quantidade que vocês descobriram, tem 2.527,38 quilocalorias de energia metabolizável. Então, estes 75% de milho estão me oferecendo 2.527 quilocalorias. Você tem que anotar isso aí. E a soja? A soja, ele tem 100% de soja, se fosse só soja, teria 3.253 quilocalorias. Como é 24% de soja, ele vai me oferecer 791 quilocalorias. Tá? Aí eu vou somar, aqui tá errado, é energia metabolizável, tá, gente? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+D lá da aula de peixes e acabou que, sem querer, eu não tirei. Eu vou somar a quantidade de quilocalorias que esse 75% de milho me oferece, mais a quantidade de quilocalorias que os 24% de soja me oferece, e eu vou ter, nessa primeira mistura, uma quantidade de energia de 3.318,51 quilocalorias de energia metabolizável. Beleza? Até aqui tudo bem, amores? Vocês viram que a única coisa que eu fiz foi, em vez de calcular a proteína, calcular a energia. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Fala alguma coisa aí, pessoal. Eu não, professor. Ficou tranquilo, né, para entender? Ah, sim. Então, beleza. Vamos continuar. Agora, vocês já fizeram a primeira mistura, já determinaram a quantidade de milho e soja, já determinaram quanto de energia essa ração vai dar. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que com uma segunda mistura que vai ter raspa de mandioca e farinha de carne e ossos. Tudo igual, a mesma coisa. Então vamos lá. Vou ter um quadrado de Pearson, né, com a exigência de proteína que eu quero. Lembrando, vou fechar as proteínas primeiro. Então, as duas misturas eu tenho que fechar a proteína. Quanto de proteína tem a raspa de mandioca? 2,5%. Quanto de proteína tem a farinha de carne e ossos? 44%. 17 menos 2,5 é igual a 14,5 partes de farinha de carne, porque vai para frente da farinha de carne. 44,5 menos 17 vai ter 27,5 partes de raspa de mandioca, que vai para frente da raspa de mandioca. Somando 27 mais 14, eu vou ter 27,5 mais 14,5, eu vou ter 42. Então, meus 100% aqui vão ser 42 partes. 42 partes, 100%, 27,5 partes, que é a quantidade de raspa de mandioca que eu vou ter, eu terei X. X será igual a 65,47% de raspa de mandioca. 42 partes é igual a 100, 14,5 partes é igual a X, eu terei 34,52% de farelo de carne.
Até aqui tudo bem, queridos? A mesma coisa, igualzinho a gente fez para o milho e para a soja, só que agora a gente está fazendo com ingredientes diferentes. Novamente, nós vamos calcular o teor de energia, só que agora dessa segunda mistura. Como é que eu vou fazer? Ó, nem coloquei o cálculo aqui, que vocês já sabem fazer lá, ó. 65,47% de raspa de mandioca vezes 3.020, que é a quantidade de energia metabolizável que 100% de raspa de mandioca me ofereceria, eu terei 1.977,19 quilocalorias de energia metabolizável. 100% de farinha de carne ia me oferecer 2.332 de quilocalorias de energia metabolizável. Mas como eu tenho 34,52, eu multiplico esse 0,34,52 por 2.332, eu vou ter 805 quilocalorias de energia metabolizável. Somando esses dois, eu terei 2.782,19 quilocalorias de energia metabolizável nessa segunda mistura, tá? Da mesma forma que a gente fez em cima, a gente faz embaixo e descobre esta porcentagem aqui. Bom, aí tinha um enunciado lá em cima que falava assim, que eu falei assim, passa direto que agora isso não tem importância. As misturas obrigatoriamente no final dos cálculos devem apresentar uma quantidade de energia maior que a exigência e a outra quantidade de energia menor que a exigência. Vamos ver se essas misturas atendem essa premissa? Bom, a primeira mistura me ofereceu 3.318,51 quilocalorias. Qual que é a exigência que eu quero? 3.230. Então, ela está acima da minha exigência. Já atende uma premissa que eu quero. A outra mistura tem 2.782,19. Ela está abaixo da exigência, então ela também atende essa premissa. Ou seja, agora eu consigo calcular um terceiro quadrado, eu vou conseguir fechar essa exigência aí, tá? Porque eu tenho uma mistura com um teor maior de energia e a outra com teor menor de energia, que é a exigência. Até aqui tudo bem, amores? Alguma dúvida? Assim, professor. Tudo certo aí, Thiago? Assim, professor. Volto a dizer, para os alunos que não têm microfone, se quiser, pode colocar aí, digitado aí, que a gente explica novamente. Mas como ninguém está falando nada, ninguém está digitando nada, eu vou continuar. Então, agora nós vamos para o grande finale, né? Vamos fechar esse cálculo. Só que agora, esse terceiro quadrado, eu tenho que fechar a energia, porque a proteína eu já fechei, eu já fiz. E vocês vão ver lá quando a gente fazer a conferência que a proteína está fechada. Agora, eu tenho que saber como é que eu vou fechar essa energia. Então, é a mesma coisa que a gente fez nos outros quadrados, só que agora, quem vai vir para o centro é a exigência de energia. Então, a exigência de energia é 3.230 quilocalorias. A primeira mistura me apresenta 3.318,51 quilocalorias, conforme a gente já viu aqui, né? De diversas formas aqui, ó, no somatório do milho e da soja. E a segunda mistura me oferece 2.782,19 quilocalorias, conforme nós vimos aqui no somatório da raspa de mandioca e farinha de carne. Bom, 3.318 menos 3.230 vai ser igual a 88,51 partes da segunda mistura. Essa segunda mistura tem o quê? Raspa de mandioca e farinha de carne. 3.230 menos 2.782 vai ter 447 partes da primeira mistura. A primeira mistura vai ter o quê? Farelo de soja e milho. Somando 447 partes e 88,51, eu vou ter um total de 536,32 partes. O que isso é? Isso é o 100%. É o 100% da ração. Então, 536,32 é igual a 100. 447,81x. O que essa regra de 3 está me dizendo? Que
eu vou ter nessa terceira mistura que eu vou fazer com as duas misturas que eu descobri anterior, 83,50% da primeira mistura. Então, essa primeira mistura aqui, ó, ela vai entrar na quantidade de 83,50% na ração. Até aqui tudo bem, queridos? Entendemos isso bem? Que agora é de misturas, não é do ingrediente só, mas é o mesmo princípio dos ingredientes? Acho que sim. Ninguém falou nada? Sim, professor. Vamos embora. Bora pra frente. Agora que vem legal. Mas, professora, a gente tá falando de mistura, mas eu quero saber quanto que isso tem de milho e quanto que tem de soja, porque é isso que importa. A gente tá falando mistura, mas na verdade, no final das contas, eu quero saber quanto de milho e soja que tem nessa ração. Nós vamos descobrir agora, ó. Se essa primeira mistura, nessa dieta total, ela tem 83,50%, eu vou fazer uma conta. Eu pego esses 0,83,50 aqui, vezes a quantidade de porcentagem de milho que eu tenho na primeira mistura. Volta lá, ó. Essa aqui é a porcentagem que eu tenho nessa terceira mistura da primeira mistura. Agora eu vou pegar a quantidade de milho que tem na primeira mistura e multiplicar por essa quantidade. 75,67. Professor, onde eu vejo isso? Aqui, ó. Você pode voltar tudinho. Foi o primeiro cálculo que você fez, ó. Primeira mistura. Quanto de milho você vai ter? 75,67% de milho. Então, você vai calcular os 85% da primeira mistura que vai ter nessa terceira mistura aí que a gente vai fazer. Multiplica isso pela quantidade de porcentagem de milho que você tem. E aí você vai descobrir que você terá uma quantidade de milho nessa mistura de 63,18%. Ou seja, na terceira mistura nós teremos 63% de milho. É isso que ela quer dizer. E quem vai valer é a terceira mistura, porque é a terceira mistura que vai fechar a sua ração. A primeira ela foi feita só como base para poder fazer o terceiro quadrado. Quem vai fechar a sua ração é a terceira mistura. De novo, eu faço a mesma coisa para quem? Para o farelo de soja. 83,50% dessa mistura vezes a quantidade de porcentagem de farelo de soja que eu tenho na primeira mistura, que é 24,32. Se você voltar lá, você vai ver que está lá esse valor. 0,8350 vezes 24,32 é igual a 20,31%. O que isso quer dizer? Que a sua terceira mistura tem 20% de farelo de soja. Se você fizer essa conta aqui, você soma rapidamente, sem considerar os decimais, ó, 63, 73, 83%. Dá os 83% aqui? Dá, da primeira mistura. Então, aqui está dizendo, essa primeira mistura tem 83% nessa terceira e que você já sabe que dessas 83%, 63% é milho e 20% é soja. Ponto. Mas, você tem ainda aí uns 17% aí da mistura para determinar. Então, esse 17% vai ser determinado com quem? Com a segunda mistura. Então, vamos lá. 536,32 partes é igual a 100, 88,51 partes, que você descobriu aqui ó, na frente da segunda mistura, é igual a X. X é igual a 16,50% da segunda mistura. Mas quanto de raspa de mandioca e quanto de farinha de carne eu terei na segunda mistura? Bom, vamos lá. Raspa de mandioca, 16,50 vezes 65,47%. Que foi que você encontrou aqui no seu cálculo, tá? Que é o que tinha a segunda mistura, você vai ter uma quantidade de 10,80% de raspa de mandioca nessa terceira mistura. 0,1650 vezes 34,52% de farinha de carne, que era o tanto que você tinha na segunda mistura, você vai ter 5,69% de farinha de carne na terceira mistura. Bom, agora você calculou, agora você fechou a ração que você queria. Aqui a gente chegou onde a gente queria. Fechamos. Mas como é que a gente sabe que isso deu certo? A gente vai fazer a conferência agora.
Como é que a gente confere? Pega uma tabela, ingredientes, põe aí milho, farelo de soja, raspa de mandioca, farinha de carne. Determina matéria seca. Matéria seca são essas partes que a gente descobriu aqui, ó, galera, ó. Essas partes aqui, ó, eu considero matéria seca, ó. Então eu vou colocar essas partes que essa terceira mistura me deu. Milho, essa terceira mistura me disse que ela tem 63,18% de milho. Farelo de soja 20,31%, raspa de mandioca 10,80% e farinha de carne 5,69%. Você soma isso, vai dar 100%. Isso aí já é um indicativo de que seu cálculo já está mais ou menos certo, né? Já está tendo 100% aí, ó. Não pode dar mais de 100 nem menos, mas 100, às vezes dá 99, tá, gente? Às vezes dá 100, uns quebradinhos, não tem problema, às vezes acontece. Mas o legal é que dê 100%. Vamos conferir se a proteína fechou? Então vamos lá. Quanto de proteína 63,18% me oferece? Como é que eu faço isso aqui, gente? Esse 5,5 aí, como é que eu determino? 100% de milho tem 8% de proteína, 63,18% de milho tem 5,05% de proteína, X. Certo? Então, ó, 100 eu tenho 8%, 63,18% tenho X, que vai ser 5,05. Se vocês tiverem dúvida, né? É assim que a gente faz. Igualzinho a gente fez aqui, quer ver, ó? Para determinar a energia. Mas, no caso é proteína, então seria 100, 8% de proteína, 63, né? Porque é o de baixo, não é esse aqui, X. E aí você acha o valor. Mesma coisa, tá? Faço a mesma coisa para o farelo de soja. 100% tem 45% de farelo de soja, 20,31%, que é a quantidade de matéria seca que foi determinado que eu tenho que ter, vai me oferecer 9,14% de proteína. Raspa de mandioca. 100% de raspa de mandioca tem 2,5% de proteína. 10,80%, que é a quantidade dessa terceira mistura que eu vou ter, me oferece 0,27% de proteína. E 100% me oferece 44% de proteína, 5,69%, 2,53%. Você soma esses valores, 5,05 mais 9,14 mais 0,27 mais 2,53, você tem um total de 16,99% de proteína. Qual é a sua exigência? 17%, ou seja, uma diferença de menos 0,01. Ficou só menos 0,01 que 17. Essa quantidade é irrisória. E aí, segundo o NRC, que é aquela tabela americana, né, tal, que é uma dos laboratórios de nutrição animal que a gente segue no mundo, ela diz o seguinte, que nestes cálculos de ração, você pode ter um erro de até 5%, tá? Então, se você fizer um cálculo aqui rápido, 17, 100, 0,01x, você vai ver que essa quantidade aqui é irrisória, é menos 0, bem menor que esse 5%. Até 5% ela aceita. Abaixo, acima de 5%, aí o seu cálculo está errado. Abaixo disso não tem problema. E você vai fazer o mesmo cálculo para energia metabolizável. Tá? Eu não vou lembrar de cabeça a quantidade de energia metabolizável de cada ingrediente, igual eu lembrei da proteína, que a proteína é bem mais fácil, mas é o mesmo esquema. 100% tem aquela quantidade do milho. 63,18% de milho tem X, que no caso vai ser 2.110,21. Aí você vai determinar essa energia metabolizável para cada um em função dessa matéria seca aqui e vai fazer o somatório para ver se fechou. No nosso caso aqui, nós tivemos 3.229,74 quilocalorias de energia metabolizável. Eu queria atingir quanto? 3.230. Menos 0,26, ou seja, muito perto. Isso aqui é um valor irrisório em cima desses 5%. Fechei a minha dieta. Ou seja,
Sucesso! Você já pode dar uma ração aí prontinha, com 4 ingredientes, calculada na mão, com 17% de proteína bruta e 3.230 quilocalorias de energia metabolizável. Viu que não é difícil? É só um pouquinho enjoadinho, que você tem que ir, voltar, tal, mas se você seguir os passos aqui, ó, sucesso. Meu objetivo, gente, não é que vocês fiquem assim, nossa, eu quero decorado, tal, não, eu quero mesmo que vocês tenham ideia de como funciona a coisa, para amanhã ou depois, se vocês pegarem isso no cálculo de um programa, ou se vocês precisarem calcular isso rapidinho ali, ó, já aconteceu comigo, eu estava conversando com o produtor, ele me fazia uma pergunta rápida, assim, de um determinado ingrediente, e eu fazia um cálculo desse ali rapidinho, só para ter ideia, entendeu? Isso aí é importante a gente saber. Outra coisa, que vocês que são bastante antenados em informática, vocês podem perceber que vocês podem jogar isso tudo aqui no Excel, e vocês já formulam tipo um mini programa para vocês. Se vocês criarem as equações no Excel direitinho, você só entra alimentando. Tipo assim, eu vou usar qual ingrediente, ele tem tanto por cento de proteína, energia. Quando você vê, o Excel faz o cálculo todo para você e já libera lá embaixo. Só para vocês terem uma ideia, eu dei um exercício desse, eu dei uma lista de exercícios para os meus alunos do alimentos e elaboração de ração, só que eles escolhiam os ingredientes. E eu criei essa tabela no Excel, que eu pegava os ingredientes que eles escolhiam, alimentavam a tabela e ele já me dava o valor. Senão eu ia ter que ficar calculando dieta por dieta. Como eles escolhiam os ingredientes, as dietas não eram diferentes. Então, eu ia ter que calcular dieta por dieta. Eu fiz no Excel ali rapidinho, ele me dava o valor, eu ia lá conferir se o menino fez certo, fechou. Professora, posso fazer isso? Pode fazer isso numa boa. Eu acho que até que vocês têm que fazer. Porque vocês são a galera que está bem na internet aí, isso aí é o futuro. Ninguém vai ficar calculando isso na mão mais não, tá? Mas vocês terem ideia é muito importante saber. E aí vem o treino, que eu acabei transformando esse treino em exercício para nota, porque a gente não tem muito tempo. A gente tem essa semana e a outra vai ter prova, tá, gente? Provinha segunda-feira, vai abrir segunda e fecha terça. Valor de 8 pontos com a matéria toda do trimestre, tá? Então, todos os manejos de produção que a gente viu aí, ó, manejo de produção de fêmeas na maternidade, manejo de leitão na maternidade, leitão na creche, leitão em crescimento, leitão em terminação. Provinha semana que vem e também cai o cálculo de ração aí na provinha também. Então, vai ter prova segunda-feira, fecha terça. E como ia ficar muita coisa, eu quero só que vocês tenham ideia como é que faz, não dá tempo de treinar. Se eu tivesse em sala de aula, a gente ia fazer esses treinos várias vezes nas nossas aulas práticas lá, mas infelizmente, né, a pandemia não nos permite, a gente está nessa interação maior aí, nesse cara a cara, que é muito importante nessa hora aí. Eu sugeri vocês treinarem com uma exigência agora de suíno na fase da maternidade, ó, proteína bruta de 19% e energia metabolizada de 3.225 quilocalorias. Aí aqui, ó, agora vamos treinar. Para não ficar difícil, vocês não se embolarem, use os mesmos ingredientes que a gente usou na sala de aula, tá? Milho, soja, raspa de mandioca e farinha de carne e ossos. Pode usar no mesmo formatinho que vocês usaram a primeira mistura e a segunda, só vai mudar agora a exigência de proteína do meio. E quando você for jogar a terceira mistura, vai ser com essas exigências de metabolizável aqui, tá? Primeiro faça apenas para exigência de proteína, depois faça o cálculo também para exigência de energia. Depois do exercício pronto, você vai conferir, você vai criar esta tabelinha bonitinha aqui para ver se vai bater. Tá? Vai tirar foto de tudo para mim e vai anexar no AVA. Já tem lá no AVA um espaço para vocês anexarem. E essa conferência aí vai valer 3,5 pontos. Beleza? Mas a Tia Veri não é tão ruim assim de dar um exercício desse tamanho sem, vamos dizer assim, conduzir vocês ao caminho certo, né? Eu quero que vocês acertem isso e ganhem 3,5 pontos. Eu já coloquei aqui algumas coisas que vocês têm que achar. Então, por exemplo, vocês vão achar aí uma quantidade de farelo de soja de 25,03%. Se vocês chegarem lá na terceira mistura e ver que o farelo de soja não tem essa quantidade aqui, então você já vê que tem alguma coisa errada. Farinha de carne 6,20%, teor de raspa de mandioca 0,24%,
tá bom? E aí eu coloquei a quantidade que vai ser do déficit aqui, ó, muito pouco. Vocês têm que encontrar isso aqui. Nessa tabela aqui, ó, vocês têm que preencher ela, praticamente isso. Mas vocês já podem ir se norteando por esses valores aqui, tá bom? É isso. Queridos, alguma dúvida? Não, professora. Viu que é muito intuitivo, que é repetitivo? É só pegar para fazer, não tem mistério, tá? Sim. E aí vocês anexam lá para te averir e eu vou corrigir e dar 3,5 pontos. Já é 3,5 pontos para vocês, só nessa conferência, nessa brincadeira de ficar fazendo. E é uma delícia fazer, tá? Alguém tem mais alguma fala além do Tiago sobre isso? Concorda, discorda, achou legal, não achou? Bom, de qualquer forma, essa aula está sendo gravada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão voltar na aula, coloca de novo e vê, tá? Eu tô com o meu zap, então, se qualquer dúvida também vocês podem entrar em contato, né? De 8 a 5, né? Conforme tá lá no plano de aula. E vai dar tudo certo. Eu abri o exercício até quarta que vem. E eu acho interessante vocês fazerem ele essa semana agora, sim, se der tempo, se vocês não tiverem nenhuma prova, faz logo, porque vai ter um exercíciozinho muito fácil de cálculo de ração na prova, tá? Então, se vocês fizerem esse exercício de ganhar já 3,5 pontos, vocês ainda vão poder fazer o cálculo de ração, porque já vai ter treinado. Se vocês não fizerem, vocês deixarem para fazer quarta que vem, a prova já foi, e aí, né, esse conhecimento não vai servir para a prova, tá bom? No mais, queridos, era isso que a gente tinha para dizer. Espero que vocês estejam todos bem. Muita energia positiva nesse final de ano. Vamos passar para o terceiro ano, todo mundo, se Deus quiser. E para aqueles que precisarem de um empurrãozinho nesse trimestre, a gente vai ter uma prova de recuperação. Eu já não faço ideia quando, porque a gente precisa fechar as notas para isso, né? Mas eu acho que o pedagógico vai entrar em contato com vocês. E no mais tardar, sei lá, a primeira semana depois que a gente fechar as notas, a gente pode dar essa recuperação aí. Queridos, mais alguma pergunta? Tem alguma consideração a fazer? Quer falar alguma coisa? Bom, o silêncio reina. Eu entendo que tá todo mundo bem, todo mundo processou, todo mundo já pegou. Vou deixar a aula gravada lá. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Fiquem bem. Se Deus quiser, até o terceiro ano. Tchau, professor. Obrigado, hein? Tchauzinho. Eu que agradeço a atenção. Vou fechar aqui, tá, pessoal? Beijão. Deixa eu pegar essa lista aqui que vocês colocaram também. A Lavínia tá anotando. Então, vou fechar aqui. Deixa eu só parar a gravação.